Olá a todos, bem-vindos à Circula TV. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas de temas emergentes na Circula. E hoje eu estou aqui com Miguel Rosseto para a gente falar do mundo do trabalho no Brasil. Tudo bom, você? Bom, feliz de estar aqui na Circula, sabe? Esse ponto da literatura e da cultura de Porto Alegre. Parabéns. Ponto de resistência. De resistência. Então, Rosseto, Feliz de estar aqui. me fala um pouco da tua trajetória nesse mundo do trabalho. Então, eu muito rapidamente, eu me formei em técnico em mecânica industrial lá na Liberato, no Robô. Minha família tinha sempre uma referência na indústria, e eu comecei a trabalhar muito cedo na empresa Gedore, empresa em São Leopoldo, eu nasci em São Leopoldo. E a partir, eu estou falando dos finais dos anos 70. Em 78, eu comecei a trabalhar, um período de enfrentamento à ditadura militar, organização sindical, e na Gedore eu comecei a participar da Pastoral Operária. E essa foi a minha primeira grande escola política, né? A participação na atividade metalúrgica em São Leopoldo, na Pastoral Operária, e a partir daí eu comecei a debater os grandes temas do mundo do trabalho, né? A partir dessa visão do sindicalismo, da defesa do salário, da segurança, da saúde no local do trabalho. E a partir dessa escola, eu começo a minha formação política, né? Essa formação política que depois buscou, né, na esquerda, né, na literatura, no pensamento esquerdo, no pensamento marxista, a compreensão do capital, do capitalismo, da exploração do trabalho, da alienação, dos tipos de exploração e dominação. Enfim, essa foi a minha grande escola política, no PT, na esquerda, e depois, enfim, fiz a universidade, fiz ciências sociais, lá no Unicinos também, e a agenda do mundo do trabalho sempre foi uma preocupação central para mim. E acho que cada vez mais é um tema que eu tenho proposto como agenda de futuro. É um debate global, por conta das novas tecnologias, das novas fases do capitalismo. O fato é que as notícias não são boas. Ou seja, se por um lado nós temos um padrão de desenvolvimento das novas tecnologias produtivas, na verdade essas tecnologias não necessariamente significam, ou têm significado melhoria na qualidade do trabalho. É um processo muito forte de exclusão, um processo muito forte de redução das garantias básicas e da qualidade básica do mundo do trabalho. Quando a gente olha o Uber, quando a gente olha um rapaz, um jovem de bicicleta andando aqui para Porto Alegre, 24 horas por dia, né? Linkado é desumano. Exatamente. Então, esse caráter regressivo das relações de trabalho que nós temos que entender. A sociedade que eu quero é uma sociedade onde todos e todas possam compartilhar o seu trabalho, a produção de bens e serviços, né, para atender às necessidades da sociedade, possam receber, em contrapartida, né, uma renda, uma condição digna de vida. Esse é o mundo que eu quero. E nós temos que falar sobre isso. E falar especialmente no Brasil, a partir do Bolsonaro, o ataque frontal que esses caras fizeram. Essa seria a primeira pergunta que eu queria fazer para ti. Como tu está enxergando, né? Já me disse algumas coisas, todo esse cenário do trabalho no Brasil, né? Com essa perda de direitos, porque a precarização do trabalho é só um reflexo disso, na minha opinião, né? De toda essa conjuntura da diminuição de vagas de trabalho, das perdas de direito. O que tu acha disso? São duas coisas. Primeiro, só uma referência muito rápida histórica, né? O capital, né, as elites econômicas desse país, o poder sempre teve à sua disposição uma enorme quantidade de trabalho disponível. A economia brasileira nunca foi capaz de incorporar esse contingente gigantesco de trabalhadores, sempre marginalizados. Nós pegar a grande tragédia brasileira, que foi a escravidão, né? O povo escravo, né? nunca teve acesso à terra, nunca teve acesso a um trabalho digno, né, na sociedade brasileira. Mas são milhões de homens e mulheres negras que foram jogados nas grandes cidades do nosso país. Os imigrantes pobres, né, que chegam no final do século XIX também. São milhões de imigrantes pobres que vêm para o Brasil, grande parte substituindo a mão dos pobres. Buscando uma oportunidade que não existia. Exatamente. Mas isso, eu acho que é uma referência muito importante, né? Sempre, né, um contingente gigantesco, né, de pessoas do nosso país
especialmente homens e mulheres negras, mas não só eles, nunca participaram, né, e foram respeitados no seu direito ao trabalho. Isso sempre criou uma condição muito favorável, né, para o poder econômico, de manipulação da mão de obra no nosso país. A marca do mundo do trabalho no nosso país são os baixos salários, uma rotatividade imensa, né, das relações de trabalho, e uma informalidade imensa, né? As pessoas se viram fazendo bico aqui, o que nós encontramos hoje aqui em Porto Alegre, em todas as regiões. Estas marcas, elas tiveram alguma redução em poucos períodos da história brasileira, mas a economia brasileira nunca foi capaz de absorver de forma formalizada, nem incorporada. A nossa grande referência é Getúlio Vargas, a partir de 30, sim, que pensa uma sociedade industrial urbana, constrói relações do direito do trabalho fundamentais, que de alguma forma chegam até agora, né, com as suas virtudes e limites. Mas há o direito ao trabalho, há a carteira de trabalho, que é um documento de inclusão social, que garante muitos benefícios. Né? Exatamente, que é uma carteira de contrato do trabalho formalizado, e este contrato, de alguma forma, garante um padrão de cidadania, sindicatos, justiça do trabalho, né? Uma organização desse mundo do trabalho. Seus elementos de dominação, mas seus elementos de direitos. Mas essa é a marca que vem ao Brasil até recentemente. Né? O Ministério do Trabalho, que é uma conquista, uma obra de 1930, né, de 34, a Constituição de 34, ela incorpora direitos fundamentais. Isso é muito importante lembrar. O Brasil, retardatário, né, essa elite escravocrata, essa elite do atraso, o Brasil, só a partir da década de 30, vai incorporar alguns direitos fundamentais para o trabalho e para a previdência social. Vamos lembrar que nós estamos falando da década de 30, 80 de 1917. Né? O grande debate do Manifesto Comunista é lá de 1848. Né? Nós estamos falando em quase um século depois do Manifesto Comunista, de 1848. Nós estamos falando das primeiras regras que organizam, de alguma forma, e disciplinam o mundo do trabalho no Brasil. Herdeiro dessa tradição brutal de violência e de exploração sobre o mundo do trabalho no Brasil. Este mundo veio, nós chegamos, passamos pela ditadura, nós chegamos na Constituição de 88, eu vou acelerar, onde a democracia no Brasil permitiu que alguns direitos fundamentais entrassem para dentro da Constituição brasileira. Mesmo a Constituição restrita. Nós estamos falando do mundo da previdência social, da seguridade social, a previdência, o seguro-desemprego, a jornada de trabalho, direitos fundamentais entram para dentro da Constituição brasileira. Né? A ideia do SUS, do Sistema Único de Saúde, ou seja, a ideia de direitos sociais e direitos do trabalho. Tem toda uma série de desdobramentos, né? Isso, que foi, impactos em várias áreas. Claro, nós escrevemos na Constituição de 88 um conjunto de direitos sociais e começamos a construir o nosso estado de bem-estar social. E a referência de liberdades democráticas, por óbvio, organização do Estado democrático no país e direitos sociais fundamentais e do trabalho. Pela primeira vez, nós temos um capítulo da Seguridade Social, nós estamos falando em previdência social, nós estamos falando em SUS, em saúde, nós estamos falando em assistência social. E vários dispositivos que regram o mundo do trabalho. Né? Jornada de trabalho, direito à saúde e segurança, etc, etc. Este mundo construído, essas regras, né, que controlam, né, a capacidade, a voracidade do capital, elas foram conquistadas em 88, aperfeiçoadas ao longo da década de 90, né, 2000. Chegamos a um ponto onde é o maior nível de formalização das relações de trabalho nos governos do presidente Lula e do presidente Dilma. 2014 é um ano onde nós tivemos a menor taxa de desemprego no país, a maior formalização das relações de trabalho, por mais de 20 milhões de postos de trabalho. Nesse período teve a questão do trabalho doméstico, das domésticas, né? Teve uma série de regulamentações que eram trabalhos que ainda estavam na informalidade. A grande, isso que tu traz é a grande referência. Então, nós temos formalização, extensão de direitos, maior valorização do salário, nós estamos falando de uma política de valorização do salário mínimo, o salário mínimo aumentando acima da inflação, 76%, 20 milhões de carteiras de trabalho assinadas, postos de trabalho formalizados, sindicatos valorizados, e nós temos talvez uma grande conquista, tem uma força verdadeira e simbólica,
que nós estamos falando aqui, tu traz esse tema de mulheres e mulheres negras, na sua grande maioria, que é a regulamentação do trabalho doméstico como reconhecimento como trabalho. É impressionante. De trabalho, né? Nós estamos falando de mais de 6 milhões de brasileiros, brasileiras, na sua maioria, que não tinham reconhecimento dos direitos do trabalho. Nós estamos falando de jornada de trabalho. Nós estamos falando de seguro-desemprego, fundo de garantia. E essas mulheres, na sua maioria negras, passam a ser incorporadas e passam a ter direitos fundamentais durante os governos do PT, durante os governos da Dilma de Lula. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que foi este conjunto de conquistas que fez com que quem trabalha nesse país começasse a participar mais da riqueza nacional. Os salários começam a participar mais do PIB, começa a haver alguma distribuição de renda, alguma redução de desigualdade e um respeito maior pela ideia do trabalho, simbolizado, que tu traz bem, pela valorização e o respeito ao trabalho doméstico. Este movimento, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, foi uma das grandes razões pelas quais a elite brasileira encerra o processo democrático. Tira a Dilma, golpeia a Dilma, afasta a Dilma. Porque o movimento que nós estamos fazendo... Sim, essa semana a gente recebeu a notícia do arquivamento. Exatamente. O argumento foi a pedalada fiscal inexistente hoje. O Ministério Público Federal, 6 anos depois, arquiva aquele processo. Mas as elites reagem, né, ao fim de parte dos seus privilégios. Né? A ideia de uma juventude negra por conta das cotas, que vai para a universidade. Né? As universidades federais, isso é uma hora... Porque com esse aumento real de salário, né? com esse aumento do poder de compra, claro que ainda poderia ser muito mais, Claro, né? Começam a se ter acesso a uma série de coisas que eram vistas como elite, né? Claro, estudar, viajar, comer melhor, né? Ter muito cultura e rápido, lazer, né? Muito rápido, sintético. Nós temos casa com Minha Casa Minha Vida, casa e apartamento, direito à moradia. Nós temos com ProUni, com FIES, com mais universidades federais. Nós estamos perto aqui de uma Universidade Federal das Ciências da Saúde, né? Dos institutos federais que entram para dentro do interior da cidade. Porto Alegre tem 2 institutos federais, né? Em todo o nosso Rio Grande do Sul, institutos federais, escolas técnicas, né? Gratuitas, de altíssima qualidade. Nós temos sistema único de saúde, né? Quando a gente soma SAMU, mais médicos, né? Unidades básicas de saúde, as UPAs. Então, nós vamos vendo, né, as estruturas dos direitos chegando à população. Eu, como ministro da Previdência, eu fui o último ministro da Previdência do trabalho da Dilma, eu inaugurava estruturas físicas, unidades físicas da Previdência. Nós estamos levando a Previdência Social para perto da população. Né? Onde ela tem que estar. Exatamente, não só informatizando, organizando melhor, sendo mais ágil, né, nas aposentadorias, nas pensões, nos acidentes, nos apoios ao sistema de saúde, ao sistema de trabalho, enfim, mas levando as unidades da Previdência para perto da população. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu inaugurei 3 unidades. Isso era o Brasil do nosso período. Trabalho, melhoria da renda, formalização do trabalho, e, ao mesmo tempo, um conjunto de direitos sociais que permitia a qualidade de vida. Tu fala da cultura, os pontos de cultura, quer dizer, por isso que as primeiras iniciativas do golpe foram o quê? Acabou o Ministério da Cultura, acabou o Ministério do Trabalho, acabou o Ministério da Indústria. Né? O projeto do país desses caras não tem agenda do trabalho, não tem distribuição de renda, não tem acesso à educação, não tem acesso à cultura, e eles acabaram com o Ministério da Previdência. Em síntese, a violência contra o mundo do trabalho foi algo brutal. Acabaram com o Ministério do Trabalho, acabaram com a CLT, agridem os sindicatos, retiram o financiamento dos sindicatos. A Previdência também. A Previdência Social, cada vez mais, é mais difícil o trabalhador se aposentar, o salário do aposentado cada vez é menor. Enfim, é uma regressão. Eu ia chegar a isso. Quantos anos tu acha que a gente regrediu? Não, foi brutal. Se tu pegar como referência, o salário, nós voltamos a 15 anos atrás. Nossa. O salário real, hoje, eles retiraram grande parte das conquistas da renda. Hoje, o Brasil, que chegou a ter 4%, 5%, né, de desemprego, hoje está na faixa de 10%, 12% ou 14% estabilizado. Né? E também quero aqui nessa agenda que eu estou propondo para o debate,
a gente compreende, quando sai o índice do desemprego, na verdade, é um índice que o IGE calcula a partir das referências internacionais, é o índice de ocupação. Isso é importante, né? Não é de trabalho formal. Não é de trabalho formal. Qual é a pergunta que é respondida? Você trabalhou um dia na última semana? Trabalhou um dia na última semana? Quem trabalhou um dia na última semana da pesquisa é considerado um ocupado ou um empregado. Hoje, infelizmente, no Brasil, isso é o resultado da desregulamentação, ausência de fiscalização, recessão econômica, né? Fragilização dos sindicatos, quase 50%. Quase 50% do trabalho no Brasil é absolutamente informal. Ou seja, sem nenhuma cobertura nenhum previdenciária. benefício. Nenhuma cobertura previdenciária. Isso é gravíssimo. Né? Por quê? Porque o Brasil, essa condição, está criando uma legião de deserdados, de sem nenhuma providência social. Sem fundo de garantia. Não tem Um nada. companheiro do Uber hoje, se ele se acidenta, ele fica sem venda. Um companheiro que está aí na bicicleta, se ele se acidentar, se ele tiver uma saúde, não tem renda. E esses são direitos seculares, porque a gente sempre associou o direito ao trabalho, a renda garantida, como direito à vida, sobrevivência. As pessoas não sobrevivem sem uma renda da sua atividade de trabalho. Quando elas não conseguem trabalhar, entra um sistema de proteção social. O que é sistema de proteção social? Se um trabalhador sofre um acidente, o sistema previdenciário apoia enquanto ele não consegue trabalhar e sobreviver. Se ele adoece, o sistema civilizatório construiu uma rede de proteção que ele tem uma renda para garantir a sua sobrevivência enquanto ele não consegue trabalhar. Este mundo informal que está sendo criado, ele retirou essas conquistas seculares de quem trabalha. Este é um grande desafio para uma agenda de futuro que eu tenho trabalhado e proposto. Primeiro, colocar no centro do debate de um projeto nacional, estadual de desenvolvimento, o direito ao trabalho. O direito ao trabalho, o direito ao emprego, pensar várias e todas as formas para estimular esse direito. A economia solidária, o cooperativismo, a associação, pequenas e microempresas, enfim, pensar uma agenda onde o direito do trabalho ao trabalho organize uma nova economia sustentável para o nosso país. O que eu queria falar contigo, retomando um pouco, essa questão da uberização do trabalho, né? O que me chama a atenção também é que se cria uma falsa ideia do empreendedorismo. Na verdade, eles são trabalhadores, né? Não há nenhuma novidade, salvo a tecnologia do software, a tecnologia de dominação. Se nós pegar essa relação mas de trabalho... um afastamento, até porque tu não tem uma pessoa que tu te relacione, tu te software. relaciona com aquele software. Então, essas relações de trabalho já existiam. Né? Se nós pegarmos, um exemplo, eu vim recentemente de Novo Hamburgo, o ateliê do calçado. O que era o ateliê? A fábrica de calçado transferia para uma família, na sua casa, a produção dos sapatos e suas ferramentas. Essa é uma relação de subordinação do trabalho. Quem contrata esse trabalho era a grande empresa do calçado. Quem contrata o Uber, quem destrata o contrato é a empresa Uber. É a Uber que pune, é a Uber que multa, é a Uber que descredencia o trabalhador que coloca o seu carro, a sua bicicleta, a serviço desta empresa. Né? E é uma forma moderna de subordinar o trabalho, sem assumir as responsabilidades de contratar esse trabalho. Esse é um debate central que tu traz, as plataformas digitais, todas elas. Hoje, as pesquisas dão conta de algo em torno de 5 a 6 milhões de pessoas trabalhando em plataforma digital. E é um tema que nós temos que nos dedicar. Nós estamos falando do home office. São temas importantes a serem tratados, as relações de subordinação, as relações de trabalho, sem que a responsabilidade desses contratos fique com as empresas. No mundo inteiro, hoje, o movimento que se constrói das democracias é caracterizar, sim, essas relações de trabalho, na medida que elas subordinam o trabalho como vínculo de emprego. E, portanto, obrigações. Que obrigações são essas? Garantir um salário básico, um salário... Todas as trabalhistas, né? Exatamente, garantir rendimento quando um acidente de trabalho, garantir seguro para essas pessoas, enfim,
uma série de direitos que são incorporados por conta das A gente já vê pipocando por aí algumas ações trabalhistas, né, que estão conseguindo, aos pouquinhos, responsabilizar. Então, o que nós temos que pensar, eu acho, essa é uma ideia central que temos que trabalhar, né? É evidente que nós queremos, né, que o desenvolvimento tecnológico, né, seja colocado a serviço da sociedade, né? É óbvio que nós queremos retirar o trabalho das situações penosas, difíceis, né, insalubres, inseguras. Nós precisamos pensar que essas novas tecnologias sejam utilizadas para qualificar a vida das pessoas, né? Então, essa é uma agenda fundamental, quer dizer, pensar todas as possibilidades de trabalhos sustentáveis, trabalhos de uma nova economia que respeite este direito à renda e a relação com a natureza, pensar uma economia que garanta que todos possam participar com as suas condições dessa produção de bens e serviços. Há muita coisa boa, bancos comunitários, cooperativas, associações sendo construídas naquilo que a gente chama de economia solidária. O que eu acho que é decisivo é que a ideia do direito ao trabalho volte a um centro de uma agenda política e da renda para a nossa população. Por fim, um dos grandes temas clássicos do movimento do trabalho, do movimento operário, foi a redução do adiamento do trabalho. Hoje, esse é um tema que volta com força em escala global. Ora, se nós temos capacidade de produzir, graças às novas tecnologias, né, mais o menor número de pessoas, o fundamental é que a gente reduza a jornada de trabalho e isso possa permitir que todas as pessoas possam participar do mundo do trabalho, possam ter renda. E, com isso, é uma das alternativas evitarmos os milhões de desempregados, desocupados, que estão aí marginalizados na nossa sociedade. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Tu me disse que a gente retrocedeu 15 anos, né? Tu acha que é possível a gente retomar isso? Claro, Quanto sim. tempo isso? Claro. Tu acha que, pensando no futuro, né? Quanto tempo tu acha que isso demoraria? Deixa eu dizer, quando eu falava de 15 anos, na verdade, é 15 anos em relação às médias salariais. Há um retrocesso muito maior em termos da violência, da desorganização, das conquistas da CLT, da fragilização dos sindicatos, da retirada do Estado, dos governos, da fiscalização, da garantia do direito. Isso foi feito graças à violência. Eu acho isso sempre importante, porque para mim é esperançoso. Essa turma destruiu o mundo do trabalho a partir da violência do golpe. Eles nunca tiveram apoio popular. Nunca na democracia eles anunciaram que foram apoiados por este movimento. Eles precisavam destruir a democracia, retirar uma presidente eleita, prender um líder popular como Lula, para poder impor esta agenda. Na democracia, essa agenda não se sustenta. Nós estamos animados com a mudança do país. Essa agenda não se sustenta na democracia, porque é uma desigualdade, uma violência tamanha, né, que é uma reação. O movimento que nós estamos percebendo, à medida que o Lula está livre, né, é um movimento de retomada de governos populares. Nós fazemos parte dessa agenda, desse processo, e o Lula tem anunciado que um dos temas centrais para ele é voltar a ter o mundo do trabalho formalizado, a melhorar o salário, valorizar o salário mínimo, fortalecer os sindicatos, fortalecer uma sociedade organizada. Esta sociedade organizada e esta democracia não convivem com este padrão de desigualdade. Nós estamos falando do mundo do trabalho e salário baixo, nós temos que falar dos mais de 30 milhões que voltaram a passar fome no país. E os ricos viraram milionários. É indecente, é imoral. Este modelo econômico exclui... Um abismo, né, de diferença social. É indecente e imoral num país como o Brasil. E eu penso que sim. Dentro da democracia, com governos comprometidos, eles vão convocar a sociedade a pensar alternativas de saída dessa situação, desse abismo que traz, que é imoral e indecente no nosso país. Né? Então, eu sou muito esperançoso, eu tenho dedicado a minha energia política, tenho dialogado muito sobre esse tema, para a gente pensar uma agenda de trabalho do século XXI. Nós temos que pensar uma CLT do século XXI. Nós temos que pensar regras básicas que garantam qualidade no trabalho, renda, segurança, saúde no meio de trabalho. O país é um campeão das leis do trabalho. As pessoas são mutiladas, morrem no trabalho. O que é inaceitável? Pensar um regramento a partir das novas tecnologias, das plataformas digitais, que possam qualificar as relações de trabalho. Eu acho que é um espaço gigantesco de nós debatermos esses temas.
olharmos as melhores experiências internacionais. A Espanha, recentemente, fez um movimento importante de valorização do trabalho, valorização dos contratos coletivos, né? Eliminação dos contratos temporários, né, que desqualificam o trabalho, pensando o mundo do trabalho mais qualificado. Eu acho que isso é um tema importante, porque é no trabalho que se define a natureza mais igual ou mais desigual de uma sociedade. É ali que nós vamos decidir. Nós temos que valorizar o trabalho, todos aqueles que querem uma sociedade menos desigual e mais igualitária. E é no trabalho, é ali no mundo do trabalho, que este tema é decidido em sua grande maioria. O Brasil melhorou por conta de programas sociais, é verdade, Bolsa Família, assistência social. Mas o Brasil melhorou até 2014, essencialmente porque ele garantiu a valorização do trabalho. Aumentou a renda, formalizou o trabalho, garantiu mais emprego. É esta dinâmica que nós temos que recuperar para o nosso país e que eu estou totalmente comprometido. Muito obrigada, Miguel. Olha, foi um bate-papo muito interessante. Vamos falar de outros temas, né? Mesmo essa conversa, ela é decisiva. É decisiva para a dignidade das pessoas. Os poetas, os músicos, colocaram essa ideia que o homem sem trabalho perde a sua dignidade. Gonzaguinha falava muito disso. E é verdade. As pessoas têm que participar da vida comunitária. A nossa sociedade ainda, moralmente, né, ela valoriza aqueles que contribuem para a sociedade. O que é injusto é que esse modelo exclui as pessoas de participar das atividades econômicas, etc., e penaliza as pessoas como se a responsabilidade fosse individual. Com essa profundidade, com esse compromisso, assim, que nós temos que participar, e nós vamos continuar nesse teu espaço aqui cultural super bonito aqui em Porto Alegre, para a gente continuar esse debate. Vamos fazer a nossa parte que circula nesse debate. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista aqui com o Miguel Rosseto. Sigam aí a gente no canal, se inscrevam. Muitas entrevistas estão vindo aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado bastante. Até mais, Miguel. Um abraço. Até. Tchau, tchau.